Bom, vamos iniciar. Bom dia a todas e todos. Para quem não me conhece, eu já sou uma figura repetida aqui no Confrota, mas sou o Fábio Espíndola, trabalho aqui na articulação e na coordenação do Confrota junto com a Isabel dentro da Seclima. Falo em nome hoje do senhor secretário Renato Nalini e da nossa senhora chefe de gabinete Luciana Feldman, que estão em uma outra agenda, mas vão se integrar a nós daqui a pouco. Então, em primeiro lugar, feliz ano novo a todas e todos. Tomara que tenham passado uma boa virada de ano. Bem-vindos a mais um ano do nosso Comitê Gestor do Programa de Acompanhamento e Substituição da Frota para Alternativas Mais Limpas da cidade. Tomara que tenhamos um ano tão produtivo quanto foi o ano passado, né? Nosso ano passado nós tivemos várias reuniões importantes com fornecedores, com fabricantes, com representantes de outros órgãos municipais, de outros municípios, outras entidades e outras instituições. Eu acho que foi um ano bem produtivo, o ano de 2024. Tomara que o ano de 2025 seja até melhor e mais produtivo do que o ano anterior. Bom, queria informar a todos que essa reunião será gravada. Vou pedir a Giovana para iniciar a gravação, por gentileza, a partir de agora. Então, permanecendo na reunião, as senhoras e os senhores concordam em ter sua imagem compartilhada dentro do contexto institucional do comitê. Também informar a todos e todas que a chamada está no formulário que está localizado no chat. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar à Giovana Valente Cabral, que está aqui, se tiverem dúvida de como acessar o formulário para registrar a presença na reunião. Ok? Então, primeiro assunto da nossa reunião de hoje é a aprovação da pauta da 42ª reunião ordinária do comitê, que foi realizada em dezembro de 2024. Alguém tem alguma objeção? Caso tenha alguma objeção, por favor, se manifestem. Caso contrário, considerarei aprovada. Não? Ok. Aprovada a reunião a ata da 42ª reunião do comitê. Bom, então, sem mais delongas, vamos passar para a primeira pauta, a transição para a mobilidade elétrica do transporte público no Chile. O Ricardo Dissen está aí? Estou aqui. Ok, Ricardo. Então, por favor, Ricardo, você tem a fala, você tem 35 minutos para fazer a apresentação, pode usar esse tempo da forma como entender melhor. Ok, let me see how... Ok. Estou compartilhando uma apresentação, você pode ver? Sim, a gente consegue ver. Ótimo. Eu vou tentar falar português, mas eu sou de Chile e eu falo espanhol. Eu vou contar um pouco da experiência em Santiago, do governo de Chile, de transição. Eu sou professor da Pontifícia Universidade Católica de Chile. Eu sou também diretor do Centro de Excelência de BRT, financiado por Volvo Research Educational Foundation en Suecia. Okay. Agenda, voy a comenzar contando un poco da motivación y contexto de caso chileno, caso Santiago, evolución do sistema de transporte público en Santiago, etapas do proceso de electrificación do ônibus en Santiago e análisis da avaliação do processo. Ricardo, desculpa te interromper, o seu compartilhamento cessou aqui com a gente. Ok, vou poner novamente. Aí tá bom? Sim, voltou. Obrigado. Voltou, ok. Ok, tenho que... Ok, motivação uma cidade de grande contraste, é típico de Latinoamérica, você tem regiões da cidade com muito ingresso, em Vitacura, a zona mais rica da cidade, tem ingresso per capita de 28.000
dólares por año, similar a Dinamarca, y tiene regiones en Santiago como Lo Espejo con ingresos per cápita de $10,000 por año, cercano a Bangladesh. O sea, mucho contraste. O transporte público es un medio de geración de equidad, eso es reconocido por todas las autoridades en Chile. Santiago, en términos de tamaño, tiene 7,5 millones de habitantes. Ómnibus, la red de ómnibus tiene una cobertura de 3.150 kilómetros. También tenemos a redes de metro. De 149 kilómetros, una red de tren de cercanía de 23 kilómetros. Tem más redes de tren de cercanía, más integrado con el sistema de transporte público de Santiago, son los 23 kilómetros hacia el sur. Actualmente hay proyectos de construcción hacia el este y el norte de Santiago. Satisfacción de usuarios con sistemas de transporte público es de 5,5 de máximo 7. Santiago, el sistema redes de Santiago que tiene ómnibus, metro y tren moviliza día a día 5 millones de pasajeros, tiene 6.692 ómnibus. De esos 6.692 ómnibus, 2.480 son ómnibus eléctricos y tienen 12.000 paradas de ómnibus. ¿Okay? En Chile, una estrategia nacional de electromovilidad reconoció el transporte público como impulsionador del desenvolvimiento de la tecnología eléctrica en los vehículos. Definió marcos de metas 2035, acrecimos el transporte público principal y secundario eléctrico. Para 2040, transporte público 100% eléctrico, esa es la meta que tienen autoridades en Chile. Y para 2050, país neutro de carbono. Ese plan facilitó una evolución histórica. Santiago tentó diferentes sistemas para sistemas de transporte público. Durante la dictadura, usted tiene un sistema completamente desregulado. En 1980, cualquiera podía operar buses en Santiago. Con el retorno a la democracia, en 1990, tuvimos un sistema de concesión de vías porque teníamos muchos buses de muy baja calidad en las ciudades, muy contaminantes. Son esos, en 1990 partimos con ómnibus amarelos que tenían rutas definidas y la autoridad controlaba cuántos servicios teníamos. Y hubo una grande transformación en 2005 a 2007 que fue llamada Transantiago. Sistema integrado de transporte con una tarifa para usar ómnibus y metro sincronizadamente. O sea, paga una tarifa y puede viajar por 1 hora y media. Y en 2017 se incorporaron ómnibus eléctricos. Los primeros ómnibus eléctricos al sistema de Santiago arribaron en 2017, más importante desde 2020. Y tenemos hoy un sistema que es conocido como red de movilidad, network, red en portugués, en español es red, y buses now también son rojos, vermelhos. Trazando mejorías en múltiples dimensiones, infraestructura de ómnibus, condiciones de trabajo para motoristas, seguridad rodoviaria, muy importante. El sistema nuevo sistema de transporte público ha incrementado la seguridad rodoviaria. Ómnibus eléctricos y sustentables, género e inclusión, muchas mujeres como motoristas en el sistema nuevo, particularmente con ómnibus eléctricos, tecnología e innovación, equidad social.
El cuadro legal que facilitó esto, el llave fue la ley de subsidio de ley de operación de transporte público, dos leyes, 20.378 y 18.696. Possuímos un subsidio ao transporte público pago de pasajeros considerando el reajuste anual de valores. Eso fue criado un panel de especialistas cuyas funciones son, entre otras, determinar a tarifas y sus reajustes año a año. Foi criada também a figura dos bens antigos pela concessão, onde ônibus e infraestrutura de recarga fazem parte do sistema. Os terminais de buses foram adquiridos pelo Estado, reduzindo as barreiras de entrada e aumentando a concorrência e eficiência em as licitações de serviços de transporte público. Se não puder, tenho que... El gerente de financiamiento del sistema tiene rendas, que es una parte de tarifa y otra parte de subsidio. Muy importante el subsidio de transporte público. En Santiago fica cerca de 40% de subsidio. Los recursos constituyen un patrimonio autónomo independiente de los recursos propios del administrador financiero del sistema. Los recursos son gerenciados por la AFT, que es el administrador financiero. Y el Ministerio tiene un rol en la coordinación y validación del pagamento de servicios a distintas empresas que operan o servicios de transporte público. Este marco regulatorio viabiliza condiciones para implementación de movilidad de electromovilidad en los buses. A experiencia, unos 7 años desde los primeros ómnibus eléctricos. Voy a comentar acá cuántos ómnibuses eléctricos han ido incrementando. Mencionamos que Santiago tiene 6.600 ómnibus en total. Los primeros 2 ómnibuses eléctricos entraron en 2017. Muchos pilotos con distintos operadores de muy pocos buses eléctricos. Y la primera licitación de buses eléctricos importantes es 2019 y 2020. Y eso llegamos a cerca de 1.000 buses eléctricos en 2022. Y en 2023, implementación de la primera licitación, y hemos terminado el año 2024 con 2.480 buses eléctricos, y para final del gobierno de Boric en 2025, comienzos de 2026, se espera tener cerca de un 70% de la flota de buses de Santiago eléctrica, ¿okay? Y el resto de la flota en Euro 6. Más de 3.700 buses eléctricos para fines de 2025. ¿Okay? Actores actuales del sistema de ecosistema de electromovilidad en operación hoy en Santiago hay 1.337 ómnibuses de Fotón, 792 ómnibus de BYD, 315 de Yutong, 28 King-Long, Zhongdong 7 y 1 Higer. Todos los ómnibuses que operan en Santiago eléctricos son chineses, y hay 2 empresas que proveen electricidad de Enel y Copec. Copec Voltex es el nombre de las 2 operadores que entregan electricidad de los terminales de ómnibus. Evolución de la satisfacción de usuarios en el sistema desde 2016 a 2023. En Chile, las notas en la escuela, en las universidades son de 1 a 7. 7 es máximo, 1 es malo, 4 es reprobado. En 2016, el sistema estaba muy mal evaluado con 4.3. Hoy, a evaluación del sistema cerca de 5.5. Ha ido mejorando progresivamente. Los beneficios de los ómnibuses eléctricos son para las personas mayor satisfacción general con el sistema, conforto, sostenibilidad y más tecnología,
Menos ruido. El ruido es un efecto muy importante de ómnibus eléctrico comparado con ómnibus diésel. Reducción muy importante de ruido. Y eso facilita la operación de terminales cerca de personas, porque las personas reclaman menos por terminales cerca de sus propiedades. En medio ambiente, reducción de gases de efecto de estufa, reducción de emisiones locales, importancia en ciudades poluidas como Santiago, muy importante la reducción de emisiones. Siendo una industria con uso intensivo de vehículos, es posible capitalizar costos más bajos. Buses eléctricos son más caros que buses diésel, más su operación es mucho más económica que bus diésel. El modo de operación está en conformidad con más restricciones tecnológicas en términos de alcance de flota. Muy importante en la operación inicial de ómnibuses eléctricos fue avaliar las condiciones generales de operación. En Santiago, buses tienen rutas con 3 a 4 paradas por kilómetro, a la aceleración o parada frecuente en estradas no segregadas, a operación de buses en boa parte no segregada, 100 kilómetros de viajes ida y vuelta sin carga, en 18 kilómetros por hora de velocidad comercial media de buses operando en la ciudad. Ahí Santiago tiene bastantes gradientes, ellos pueden alcanzar en 18%, ¿no? Y ómnibus eléctrico confirmó eficiencia y adaptabilidad de las condiciones locales, es muy importante. Os sistemas tecnológicos considerados no nuevo padrón de red de movilidad de ómnibus eléctrico tienen paneles digitales para indicar qué servicio está operando, cuáles son las paradas, sistemas de detección de proximidades, sistemas de control de velocidades, botón de pánico, cámaras de seguridad, cargadores USB para pasajeros, Wi-Fi a bordo, aire acondicionado y telemetría. Los contratos de fornecimiento de 2018 en adelante, ómnibus definidos como bien sujetos a los contratos de concesión, fornecimiento y permitieron bajos riesgos y mejores oportunidades de financiamiento. La utilización de garantía hasta el fin de su vida útil independiente de quién opera. O sea, el Estado garantiza el préstamo para los buses, resultando en la participación de varias empresas privadas, incluidas empresas operadoras, fornecedoras de flota de energía, financiadores, etc. Contratos de fornecimiento son nuestro principal mecanismo de renovación de flota en Santiago. Incentivos a electromovilidad. El plazo de concesión tornó de 7 más 7 años. Fue superior a 50% eléctrico en vez de 5 más 5 en buses diésel. Son contratos un poco más largos. No avaliación técnica, los ómnibus no opulentes son responsables del 15% de avaliación, eso en primera licitación de 2018. Operadores podían presentar buses eléctricos o buses diésel, más si usted presentaba buses eléctricos, usted conseguía 15% más de avaliación técnica. La infraestructura de recarga de vehículos debe ser fornecida por las concesionarias, más financiada por los sistemas. Para tal deberá ofrecer un precio, una oferta económica cota de flota. Los terminales son fornecidos por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. En Santiago, el sistema de transporte público es gerenciado por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones del país, ¿no? Para reducir las barreras de entrada e incentivar la concurrencia. Cotas de flota de carga independientes de los ingresos de operador, menos riesgo para quien financia. Eso fue muy importante para atraer empresas que ofrecieran buses eléctricos. Obligación de contratar energía eléctrica proveniente de las fuentes renovables. Es muy importante que la fuente de energía de los buses eléctricos fuera de fuentes renovables. La primera licitación, el modelo de negocio fica aquí. 40% de las rutas del sistema, 1.640 nuevos ómnibuses de fornecimiento, 992 eléctricos y 648 Euro 6.
715 ómnibus de contrato de fornecimiento, 50 eléctricos y 665 Euro 6. O Ministerio de Transporte acá, no sé si você pode... o Ministerio de Transporte contrata, contrata los terminales de ómnibus, el provee de terminales de ómnibus son fornecidos por el Ministerio. Empresa operadora, licitación de estrada para operar buses, y hay una empresa distinta que es empresa abastecedora de flota. Entonces, empresa de abastecimiento de flota, y hay una licitación de fornecimiento de flota, un dono de la flota en esta primera licitación, y después hay una empresa distinta que opera esa flota. Esto facilitaba que si você quisesse cambiar a empresa operadora da frota, os buses não são de propriedade da empresa operadora. Se você quer cambiar uma empresa operadora, pode seguir ficando com os buses que oferece outra empresa. Análise e avaliação dos processos de eletrificação de ônibus. A primera licitación de redes de 2018 que operó, que es la primera licitación de buses eléctricos, implementación en grande escala, nuevos contratos, nuevas rutas, nuevos operadores, nuevos ómnibuses, importantes desafíos de coordinación institucional. Se introdujo empresas operadoras nuevas, evelias en la transición. Unas nuevas empresas fornecedoras de flota de energía que no existían en el sistema antes, adquisición y gestión de terminales de garaje de ómnibus de parte del Ministerio de Transporte y coordinación con municipios y gobiernos locales para la transición. O que funcionó bien en esta primera licitación son nuevos incentivos e indicadores de calidad de servicio y nuevos poderes de responsabilidad de autoridades. O que precisava ser ajustado depois dessa primeira licitação? Parte da cidade foi excluída na reforma. Se você mira que parte da cidade acá no mapa tem serviços elétricos e que parte da cidade que tem sem serviços elétricos, fica bastante pouco equitativa a distribuição de novos buses elétricos. Parte importante da segunda licitação foi proveer serviços elétricos em toda a cidade. E substituir o modelo de fornecimento por um contrato de fornecimento melhorado, porque o contrato de fornecimento em que uma empresa é dona de buses e outra opera, tem o problema que a empresa dona de buses tem que certificar a correta manutenção dos buses. Y eso fica más caro que si hay más coordinación. Entonces, hubo oportunidades de mejoría para el nuevo proceso. A segunda licitación incorpora dos modelos anteriores reduciendo riesgos, licitaciones conjuntas de operación de rutas y nueva flota con contratos de fornecimiento. Entonces, mayores exigencias para contratos de fornecimiento y manutención y mayores garantías de pagamento al financiador para reducir riesgos y reducir costos de financiación de buses. Ya los pagamentos de la flota son separados y no dependen de indicadores. Você paga primero a frota y después con dinero restante paga al operador. Para financiar los buses queda separado de la operación. Ventaja, reduce costos administrativos y de supervisión, porque es conjunto, mejor utilización de economías de escala y menos incertezas, permite una regulación contractual privada más flexible, ofrece flexibilidad para renovaciones graduales a lo largo del contrato, y por ser trazar una licitación única, los plazos y la inmovilización de recursos de garantía son reducidos. Após grande participación, el proceso ya fue premiado y será implementado en 2025, este año. Esta segunda licitación va a favorecer a 3,5 millones de personas beneficiadas. Você tem uso de la red mucho más equitativo que la primera licitación, correspondientes a 30% de las rutas del sistema, más 20 de municipios beneficiados, y van a entrar en operación 2.287 ómnibus
nova nova frota precisa ser 100% eléctrica, ¿no? Van a entrar más de 1.200 nuevos ónibus eléctricos en la ciudad. Pagamentos de servicios de transporte, arrendas para operadores de transporte público. Una parte es por kilómetros operados por el plan operacional. Segunda parte por pasajeros transportados para que haya un incentivo para que el operador de buses pare cuando hay parada de pasajeros. Hay un pago una cuota para pagar a frota de vehículos, pago para infraestructura de cargamento y terminales adicionales. Y hay otros elementos de pagamento. Uno, para incentivar la reducción de evasión, un problema importante en el sistema de transporte público de Santiago es evasión, pasajeros que no pagan tarifa, hay incentivos para disminuir evasión. Premios por buen desempeño, se compara a todas las compañías operadores y aquellas que tienen mejores evaluaciones por pasajeros tienen un premio. Y también hay pago por uso de autopistas concesionadas en Santiago que usan PAC. O modelos de indicadores, entonces cumplimiento de oferta y acompañamiento de la oferta tiene que ver con tiempos de espera. Hay mediciones de cuáles son los tiempos de espera, regularidad de servicio y variaciones. Y hay otro índice que mide cualidades de servicio. No voy a entrar en detalles. Y el orden de pagamento para garantizar certeza a su sector financiero es que primero va a pagar al financiador, recibe pagamento primero, y operador de transporte recibe el restante, asegurando que la flota va a ser pagada. Hubo gran interés de la industria por el proceso. Se licitaron 5 unidades y hubo muchas ofertas, 19, 12, 19, 21, 15 ofertas. Y finalmente acá están los ganadores de cada una de esas ofertas. En general, el tamaño de las empresas, el tamaño de operación de cada uno de los grupos es de cerca de 400 ónibus cada uno. Acá una empresa ganó 2 servicios de 2 zonas, unidad 14 y 15, con 393 y 442 ónibus. Otra empresa ganó 1 y otra ganó 2 también. Conclusiones, para ir cerrando, estrategia de implementación. A mejor estrategia de implementación puede variar dependiendo del número porcentaje de ómnibus eléctricos a ser incorporadas en cada ciudad. Ven como sus características locales. Estructura institucional y sectorial, estructura porte de las empresas operadoras, terminales e infraestructura eléctrica. Uno de los aprendizajes en Santiago es que empresas operadoras tendían a ser mucho más grandes, tener cerca de 2.000 o 1.000 buses. Ahora se prefiere que la operación de cada consorcio sea cerca de 400 buses. La implementación gradual es una alternativa, comenzando por la combinación de diésel y eléctrico en los terminales, comenzando por las rutas más simples en operación, y aumentando la dimensión de la flota eléctrica implica nuevos desafíos, tiempos de cargamento y flexibilidad. Eso es muy importante considerar que la empresa tiene que aprender cómo operar buses eléctricos. Bus diésel se carga muy rápido, el cargamento de baterías requiere tiempos y a operaciones distintas. Mas operadores hoy comentan que no han requerido más buses que con buses diésel. Sistemas de backup. A crisis climática, es muy importante tener planes de contingencia para cortes de energía, porque el sistema eléctrico puede tener problemas de cortes de energía en las ciudades. Santiago tiene provisión de energía bastante boa, más o planes para otras ciudades en Chile tienen que considerar problemas de cortes y backup eléctrico. Importancia de aprender como experiencia de otras ciudades, complementada con un estudio completo de cada ciudad en particular. Conclusión, si você quiere, você puede. Muy importante el modelo de negocio, chaves para una transición bien sucedida para electromovilidad.
2, aprendizagem constante, importância dos pilotos e da abertura institucional, administrativa e operadores para inovar com novas rotas. Foi muito importante essas primeiras experiências de operadores com buses elétricos, porque permitiram ao operador conhecer as vantagens da operação elétrica, menores custos de manutenção de buses, menores custos de operação, são algumas das vantagens que operadores reconhecem depois de fazer essas provas. Certezas para a indústria, necessidade de avançar proporcionando segurança à indústria através de mecanismos como ativos vinculados à concessão, financiamento público, continuidade operacional e políticas de Estado. Equilíbrio, modelos robustos mais flexíveis para atrair novos atores e concorrência ao sistema de transporte público. Desafios, términos normativos, como gerar concorrência sem arriscar a continuidade, coordenação institucional para planejamento de pátios e redes elétricas, operacional, unidades mais pequenas, como comentava, hoje as unidades são cerca de 400 ônibus, equilíbrio entre sanções e incentivos, frotas elétricas precisam tempos de carregamento e flexibilidade e é uma aprendizagem que tem que fazer os operadores de buses para operar buses elétricos. Em termos tecnológicos, são coisas que todavía não han acontecido, mas descarte final de baterias, novos usos, o que vamos fazer com baterias uma vez que termine a vida útil de baterias nos veículos, vida útil e autonomia das baterias, estratégias eficientes de carregamento e armazenamento de energia com preços que mudam durante o dia. Parte da operação de buses elétricos requer que o operador conheça quais são os preços da energia a diferentes horas do dia. Os operadores, em muitos casos, não carregam os buses a hora que é mais caro carregar buses. E temas administrativos e jurídicos, tempos de processo de licitação, riscos judiciais de la licitação do sistema para considerar na transição. Isso é que eu queria comentar. Muito obrigado e posso contestar consultas. Obrigado, Ricardo. Em primeiro lugar, parabéns pelo português. Acho que falo por todos aqui. A gente conseguiu compreender muito bem. Certamente melhor do que o meu espanhol, com certeza. Vamos para as perguntas. Eu tenho algumas, mas eu vou deixar para o final. Renato, pode começar. Professor Ricardo, parabéns pela apresentação. Eu fiquei bastante impressionado com o que está acontecendo no Chile. Eu tenho duas perguntas, se você puder responder. Sim. Primeiro, qual o custo de cada ônibus que é importado da China em dólar, ou como você quiser? E segunda pergunta, qual o custo médio de manutenção desses veículos? Não tenho a figura exata. Os primeiros ônibus elétricos que trajimos a Chile custaban de cerca de $450,000. Os primeros. En 2019 ya iban en $292,000 y han caído más hoy por hoy valen un poco más, un 30% más que un bus diésel. Ese es el número que en general me han comentado. 30% más que un bus diésel. Más a operación es bastante más económica por kilómetro recorrido. Y a manutención también disminuye costos, pero no tengo figuras exactas. Okay, estamos trabajando ahora con algunos operadores para conseguir esos números. En algún tiempo podré compartir. Muito obrigado. Obrigado, Renato. Carmen? Muito obrigada pela apresentação, Ricardo. Eu sou Carmen, eu trabalho no ICCT e nós acompanhamos bem de perto também essa experiência chilena, trazendo os casos e tal. Eu tenho algumas questões. Essa questão que o Renato comentou do custo, nós temos algumas complicações aqui. Nós estamos falando de uma cidade, né, nesse conselho, nesse comitê, e nós temos praticamente o dobro numa cidade da frota que tem em Santiago. Então, nós estamos falando em 14 mil
Num Sim. prazo de zero ou de zero emissões, sem identificar a tecnologia, mas hoje caminhando para elétrico, até 2038. Então, a meta chilena é agressiva, né? Net Zero 2050, 2040, frota 100% elétrica, e nós temos uma lei, né, por enquanto, que ela determina zero emissões, podemos colocar qualquer zero emissões, até 2038, toda a frota de 14 mil ônibus. Algumas questões importantes que acho que vale a pena comentar do caso chileno foi o planejamento da disponibilidade energética junto, para e passo a essa introdução de ônibus. Uma outra coisa que vale destacar é que houve um esforço coordenado de um órgão federal junto com o órgão local da cidade. Aqui nós temos uma exigência de uma cidade, essa integração tem que ser coordenada também pela própria cidade, mas vale a pena comentar como foi feito esse planejamento para não apagar um bairro inteiro com a introdução de uma garagem. Esse é um ponto muito precioso para a cidade de São Paulo. E uma outra pergunta que eu vou deixar é, vocês têm uma experiência de 7 anos, o que a capacidade de carga da bateria tem mostrado nos ônibus antigos? Eu estou com 80% da capacidade, vocês têm algum estudo sobre isso? Porque a bateria é uma incógnita. Num contrato de 15 anos, eu estou prevendo uma troca de bateria. Então, o que vocês podem nos contar com relação a essa questão da bateria nos ônibus que estão há algum tempo rodando? Tem algum estudo, tem alguma informação sobre isso? Então, eu tenho muitas perguntas, eu vou deixar para os outros, eu faço as duas. Obrigada. Muito obrigada, Carmen. Sim, a coordenação com oferentes de energia foi muito importante nos terminais, porque você pode poner par de poucos cargadores em um terminal e não é problema. Mas se você precisa cargar muitos buses no mesmo lugar, você precisa ter uma rede elétrica que seja capaz de facilitar essa operação. E acá há duas empresas elétricas que estão, para eles é muito importante, e eles ayudaron a traer los primeros buses eléctricos para que los probaran los operadores. Y el conocimiento de esos operadores de saber que efectivamente su operación iba a ser más económica con buses eléctricos facilitó el proceso. El conocimiento de operador de buses eléctricos a comienzo ellos tenían muchos miedos de cambiar y hoy los primeros operadores están muy contentos con buses eléctricos. Todavía no hemos llegado al periodo en que la batería empieza a tornar, a disminuir su capacidad. Hasta hoy, y estuve hace un mes en Curitiba con uno de los operadores chilenos que tiene uno de los primeros buses eléctricos y para ellos todavía están funcionando perfectamente, pero tienen 5 o 6 años los buses. No, todavía no sabe, porque después de 7 o 10 años se va a conocer problemas de terminar de batería. Y a dificultades tienen que ver en términos de tamaño de terminales, es cuántos buses se puede cargar ahí, cuántos cargadores puede poner simultáneamente. Y eso es importante que tenga planeamiento para que se haga la inversión antes para poder tener espacio para poder tener capacidad para cargar más de 100 buses, ¿no? E uma última pergunta, Sim. Ricardo, em relação a esse item. Esse investimento necessário, que eu digo porta para fora, ou seja, o investimento da região para que chegue na garagem isso, que não é dentro da garagem com a sua infra de carregadores, pode haver um custo alto quando eu passo de média para alta tensão. Esse custo é absorvido por quem? Pelo poder público ou é dividido com o operador que tem uma garagem até 400 ônibus? Como é feita
esse cálculo desse investimento, né? Quem absorve? Absorbe boa parte, en este caso fueron Enel y Voltex, porque les permite asegurarse un cliente por años. Entonces, claro, es como te instalan la electricidad, pero tú sabes que vas a consumir, y ellos son unos grandes clientes. Entonces, para ellos es un nuevo negocio muy importante. Tener esto un cliente grande que van a consumir todos los días energía es un buen negocio. So, ellos hacen a empresas proveedoras de energía va a ser la investimento para tener cliente. Obrigada. ¿No? Obrigado, Carmen. Só uma observação sobre o comentário. A Carmen demonstrou essa preocupação, Ricardo também, porque aqui em São Paulo a gente está tendo um dos grandes entraves, o fornecimento de infraestrutura elétrica, né, para as garagens. E acho que é daí, né, Carmen, que surge a sua preocupação e os seus comentários e o destaque. Então, eu queria deixar isso registrado em ata, que a gente está tentando superar isso, Ricardo, e é um desafio realmente. E a Enel também é uma das nossas fornecedoras de energia elétrica aqui para é a fornecedora de energia elétrica para a cidade de São Paulo como um todo. Então, a gente tem algumas questões no fornecimento e, enfim, queria deixar isso pontuado. Próximo... Fábio, queria hacer un comentario ahí, porque Santiago no tem, mas en Valparaíso en Chile tenemos, y São Paulo entiendo que tem trolebús. El trolebús puede ser una muy buena alternativa para electrificación de transporte público. Hay una experiencia maravillosa en Ciudades de México. Ellos tornaron una red de trolebuses antiguos con renovación de flota que tiene baterías mucho más pequeñas, porque operan en la red la mayor parte de la ruta y usa batería en los terminales. Tienen autonomía más baja, más cargado durante la ruta. No tienen tiempos de carga, descarga. Europa también está haciendo muchos experimentos con trolebuses. Puede ser una cosa interesante para São Paulo. E só um comentário a mais, assim, é que você comentou que a rede de Santiago, a maioria corre em conjunto com o tráfego, né? Não tem rota separada para o coisa. Aqui... Tem algumas, mas em corredores, maioria são buses articulados e não tem bus elétrico articulado em Santiago todavia. Entendi. Gley, pode fazer a sua próxima pergunta. Obrigado, professor Ricardo. A minha pergunta eu gostaria de saber qual o sistema de geração de energia elétrica utilizado para a alimentação desses ônibus. Se você poderia nos informar isso, que também é muito interessante para que a gente faça uma avaliação completa, né? Sim. E a outra pergunta é sobre se tem ocorrido incêndios nos ônibus fornecidos com essa bateria chinesa, né? Ok. A energia elétrica em Santiago é principalmente hidroelétrica. Tem muita energia hidroelétrica e no sistema interconectado chileno há muitas novas fontes de energia limpia norte solar y de ar, eólica. Es un tema muy importante para transición a electromovilidad, que la energía que se esté utilizando en electromovilidad provenga de energías limpias. Ok. Incendios no hemos tenido con buses eléctricos todavía. Okay. Acá cuando hay protestas sociales, muchas veces queman buses, pero más queman buses de cualquier tipo, ¿no?
Acho que também esse comentário do Gley vem de uma forma até um pouco casuística. A gente teve um caso pontual no final do ano passado, que um ônibus sofreu um acidente aqui no centro de São Paulo e pegou fogo, e aí isso virou uma grande questão na cidade e sobre a segurança dos ônibus elétricos e tal, mas certamente é algo, como a experiência de Santiago está demonstrando, é algo realmente casuístico, né? Mas isso entrou na pauta, Ricardo, nos últimos tempos por causa disso, desse evento que aconteceu em dezembro e chamou bastante atenção. Acho que Olímpio, agora você pode seguir, por favor. Bom dia, parabéns pela apresentação, professor, muito claro, muito interessante, e saiba que o Chile é uma referência para nós brasileiros, né, quando se trata de transporte de baixo potencial poluidor, transporte limpo, eletrificado. A gente está sempre de olho, né, no que está acontecendo no Chile para nossa referência. Bom, essa informação que o senhor trouxe de que os ônibus no Chile tem um preço, né, tem um custo para vocês de apenas 30% a mais do que um ônibus correspondente equivalente diesel de última geração, é uma informação muito importante para nós aqui, porque nós temos aqui uma diferença de 3 vezes, 300%, né? Então, um ônibus aqui custa X, né? Um ônibus a diesel de última geração e um ônibus elétrico custa 3x. Esse é o preço inicial, 3 vezes, o preço inicial do veículo. Então, essa é uma informação assim que a gente precisa ficar muito atento a ela para ver as origens dessa diferença brutal, eu diria, entre as condições, né, operacionais lá, financeiras do sistema chileno e do sistema paulistano, né? Então, isso eu queria fazer só essa ressalva aqui antes de fazer 2 perguntas, né? A gente tem uma preocupação grande aqui com o sistema que já opera na cidade de São Paulo, que é uma licitação que tem um prazo de duração de 15 anos, né? E essa licitação foi inicialmente feita com ônibus a diesel, 100% da frota a diesel, que iniciou essa operação aí dentro desse contrato dessa licitação. Mas nessa mesma licitação tem um requisito de que as empresas elas precisam ir substituindo, né, os ônibus mais antigos, né, gradualmente, num prazo de 20 anos, né? Então, a cada ano, eu separo aqueles ônibus mais velhos, geralmente os que têm uma idade maior do que 10 anos, né? E substituo esses ônibus por veículos de baixo potencial poluidor para atender certos requisitos de redução de emissão global da frota, né? Geralmente os operadores estão optando pelo ônibus elétrico, né, para fazer essa substituição aqui no Brasil. Mas as garagens originais desses ônibus, elas têm pouco espaço, né, e tem uma dificuldade muito grande de fazer toda a logística noturna de abastecimento da frota, de lavagem dos veículos, etc. É um verdadeiro balé noturno, né? Se você observar o movimento dos veículos noturno nessas garagens. Já é complicado, né? O espaçamento dos veículos é muito pequeno, a distância entre um e outro veículo, né, estacionado é muito pequena. E agora vai entrando gradualmente uma parcelita, né, pequena de ônibus elétrico
e vai crescendo essa parcela ano a ano, né, até atingir as metas lá no final do contrato. Então, o que já era complexo, essa complexidade agora dobrou, porque nós temos agora um novo desafio, que é incorporar 2 balés diferentes dentro da mesma garagem. Eu queria que o senhor fizesse algumas considerações sobre o que aconteceu no Chile, se aconteceu alguma coisa semelhante no Chile, qual é o espaçamento que vocês usam entre cada veículo elétrico estacionado durante a noite, na hora que eles estão carregando, no momento que eles estão carregando. Então, essa questão, ela interessa muito para a gente, né? Para saber como é que vocês trataram esse problema lá no Chile. Obrigado pela consulta, Olimpo. Em geral, o responsável da operação é o operador de buses. E os operadores de buses em Santiago normalmente têm em suas garagens mixtura de buses diesel e buses elétricos. E em geral, o número de cargadores é menor que o número de buses elétricos. So, eles têm que coordenar quem carga e mover buses dentro do terminal, mas não han requerido mais espaço nos terminales, porque se você, o cargador não é tão grande, o cargador elétrico é pequeno, não puse fotos acá, pero se você mira cargadores, é um espaço e podem quedar os buses pegados um ao lado do outro e cambia o enchufe de um lugar a outro. En Chile estamos usando sistemas de carga chinés, se conectan, hay sistemas de carga más rápidos en Europa que se conectan arriba a los buses, acá se conectan atrás del bus. Pero no, Perfeito. pero ha sido operador de buses encargado de esa operación. Y cargan durante el día y durante la noche. Hay un horario que la energía es más cara que lo evitan. Creo que es como de 7 a 12 de la noche nadie carga porque es muy cara la energía en esa hora. Entonces, hay buses que se cargan de noche y otros que se recargan durante el día y esa operación se hace en los terminales. Ok, graças. Obrigado, Olímpio. Carmen, eu vou passar para você, depois para o Gabor, mas avisando para vocês, a gente tem pouquíssimo tempo antes da gente começar a próxima apresentação, tá? Então eu pediria que vocês fossem mais sintéticos. É só um complemento, Ricardo. Nós temos aqui em São Paulo uma experiência com trólebus há alguns anos. A gente tem 200 trólebus circulando, né? E tem umas questões do investimento na rede aérea, algumas questões que são que essa competição faz sentido. Mas é isso, eu ia comentar um pouco sobre o preço, mas deixamos por próximo. Gabor, por favor, pode falar. Bom dia, parabéns pela apresentação e muito importante, a gente entende que Santiago tem uma questão geográfica muito particular que requer medidas mais importantes e que bom que esteja funcionando adequadamente e servindo de modelo para nós, uma experiência de sucesso. Eu tenho uma pergunta, um comentário muito rápido e uma pergunta. Quando a gente considera o meio ambiente, não apenas de Santiago, mas global, a gente precisa considerar o ciclo de vida do produto. Então, não apenas a geração de gases na cidade de Santiago, mas também na fabricação das baterias, dos ônibus, no transporte desses produtos e tudo mais. Suponho que isso, em algum momento, tenha sido considerado lá em Santiago. A segunda questão é a questão da vida das baterias. Agora que vocês têm isso implantado, como é a experiência de vocês? A gente tem uma noção de que as baterias bem utilizadas, elas eventualmente podem ter um período de vida mais longo, mas podem requerer substituição, e o custo de uma bateria é extremamente proporcional ao custo de um ônibus inteiro. Muito obrigado por sua apresentação, e se puder responder, agradeço. Obrigado pelo comentário, Gabor. Santiago todavía no tiene experiencia con sustitución de baterías, porque todos los buses todavía están con sus baterías funcionando. La experiencia de 2 operadores con baterías eléctricas es que han funcionado bien hasta hoy.
hoje, mas não sabe como vai terminar. Se está pensando em usos dessas baterias para ter outra segunda vida fora dos buses para uso mais local e aí eu não sou engenheiro elétrico, sou de transporte, mas a gente que trabalha em engenharia elétrica está pensando em usos mais domésticos para essas baterias com menos capacidade para ocupar energia, sobretudo para energias limpas, porque energia limpa, energia solar, você tem uma energia a hora que não usa energia, então tem que almacenar para usar à noite. Baterias de segundo uso para uso doméstico, para energia solar e esse tipo de coisas se está pensando usar, mas todavía não se ha hecho. Y efectivamente você tem que considerar el ciclo completo de costo de producción de la batería y todas las emisiones que tem asociadas. Então, correto. Ok, obrigado. Ok. Ricardo, mais uma vez, professor, muito obrigado pela apresentação e por trazer e compartilhar a experiência de Santiago. Certamente, a gente ouvir experiências de outras cidades com contextos parecidos, né, com o nosso contexto aqui da cidade de São Paulo, nos enriquece bastante. Fábio Renato da Fiesp, podemos ter uma cópia dessa apresentação? Sim, eu posso compartilhar, posso enviar a Isabel, posso mandar a cópia dela. Obrigado. Ok, Não. Obrigado. Então, antes da gente passar, a Carmen pode falar. É só uma, eu esqueci de fazer, a gente vai entrar num assunto que é a gás. Eu queria saber se você participou, o Chile participou de alguma experiência de ônibus a gás, como alternativa de descarbonização. Tuvimos, pero muy pocos. Muy pocos. Gas, principalmente en taxi colectivo, se usa mucho más gas. En Argentina hay mucho más experiencia en gas que en Chile. Obrigada. Ok. Bom, então, temos o Delaney ou o Thiago Borer da Comgás presente? Estamos os dois. O Borer vai fazer uma apresentação. Enquanto ele sobe a apresentação, queria fazer um contexto histórico aqui, rapidinho. Tá. Antes de você começar, deixa eu só falar aqui. A gente vai seguir para a pauta, então, da Comgás, biogás e gás como transição para frotas para atender a cidade de São Paulo nos desafios da transição energética em favor da neutralidade de carbono. É isso, né, Delaney? Pode falar. Exato. Vocês têm eu não 35 sou minutos. paraquedista igual o Renato Simenauer, mas eu gosto bastante de fazer saltos, então vou fazer um salto histórico aqui para vocês, tá? A Comgás, ela foi fundada em 1872 com um decreto imperial para funcionar em São Paulo, e era justamente para atender a um serviço público, que era a iluminação pública. Então, a gente fez uma substituição do que era, então, o óleo de peixe, de baleia. E aí a gente começou num primeiro momento com mamona, logo em seguida, quando vieram as máquinas da Europa, a gente começou a trabalhar com gás de síntese de carvão. Passaram-se os anos, a energia elétrica se tornou muito importante para a gente, o gás natural teve, aliás, a rede de gás passou a ter uma outra função, e nos anos 60, ali em 68, a Comgás, que antigamente se chamava São Paulo Gas Company, passou a se chamar Companhia Municipal de Gás. E aí, daí que a gente surgiu Comgás. A gente traz esse M dentro do nosso nome, que era de municipal. Nos anos 80, a gente se transformou numa empresa estatal, mas do estado de São Paulo. E aí a gente passou, então, a ter o nome que a gente tem hoje, Companhia de Gás de São Paulo. E aí, nos anos 90, a empresa foi privatizada. No primeiro momento, os ingleses tiveram um cuidado muito grande com a gente, que impactou na nossa cultura de segurança. Os ingleses têm isso muito claro, e isso acabou se tornando um princípio da nossa cultura. E aí, mais recentemente, na década de 2010, o Grupo Cosan, um grupo brasileiro, um grupo que surge da cana-de-açúcar, passou a ser o controlador da Comgás, é hoje o dono, né, de 100% das nossas, praticamente 100% das ações. E aí o motivo de eu estar contando toda essa história é para dizer que, durante esse período, a Comgás distribuiu
a mamona, depois ele distribuiu o gás de síntese de carvão, depois a gente distribuiu o gás de nafta nos anos 90, até os anos 80. Nos anos 90, com a conexão entre Rio e São Paulo, ali de um gasoduto, a chegada do gás natural vindo da região ali de Campos, da bacia de Campos, transformou o gás natural como combustível, e hoje a gente está fazendo a transição novamente para um novo tipo de combustível, que é o biometano, que na verdade é o biogás dentro da especificação de gás natural, e a gente também tem perspectiva do hidrogênio. Uma vez que o hidrogênio seja uma realidade, ele seja transmitido, seja distribuído, ele vai ser distribuído muito possivelmente enquanto gás no sistema canalizado da Comgás, seja por via única ou misturado no gás que a gente vai ter aqui, que vai ser um mix de baixo carbono, né? Feito esse disclaimer, isso justifica o motivo da Comgás ter uma infraestrutura super capilarizada em São Paulo. A gente nasceu ali no centro, atendendo os lampiões que estão ali no marco fundacional da nossa cidade, e a gente foi se expandindo até os nossos rincões, atendendo Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Leste, e a gente passa a atender, então, se a gente nasceu para atender um serviço público, a gente depois foi mudando e alterando para atender casas, indústrias, comércios, mas o próprio transporte, mas a gente continua ainda com essa questão de atendimento do serviço público. E aí, de toda essa introdução, eu queria passar, então, por Boré, que ele é o nosso gerente de GNV, e ele vai poder explicar para vocês com mais detalhe, tirar as dúvidas em relação ao transporte, tá? Muito obrigado. Gente, bom dia a todos e a todas. Eu estou compartilhando aqui, então tenho dificuldade de vê-los na tela. Se precisar de alguma interrupção, por favor, tragam aqui que eu interrompo e a gente vai trocando essa ideia. Mas queria agradecer a oportunidade também da gente falar um pouco do tema aqui, né? Espero que a apresentação consiga elucidar algumas questões e dúvidas que tenham sobre o tema e que a gente possa, na verdade, ajudar a cidade de São Paulo como um todo nesse fomento, nessa transição energética, e a Comgás eu e a Comgás possamos ajudar hoje aqui durante a apresentação, assim como a gente vem fazendo no transporte de resíduos sólidos urbanos, né? Eu vi um colega aqui da EcoUrbs, a gente já vem fazendo essa transição energética do diesel para o gás na coleta de resíduos sólidos e esperamos que com essa apresentação aqui também a gente consiga trazer a mesma tranquilidade de resíduos sólidos para o transporte de passageiros. Bem, a minha ideia é fazer uma apresentação bem sucinta aqui, bem rápida e dinâmica. Vou passar por alguns pontos, alguns cases internacionais, depois vir para a cidade de São Paulo, falar um pouco do biometano, infraestrutura de atendimento, as tecnologias, e a gente pincelar algumas coisas dentro dos slides, mas que a gente possa depois fazer essa troca em caso de dúvidas. E trazendo aqui os cases internacionais, né, só queria ressaltar que existem muitas cidades do mundo, né, essa tecnologia, então a gente trouxe alguns exemplos aqui, mas temos muitos outros que a gente poderia relatar. Quando a gente olha aqui, por exemplo, o case de Madrid, o que eu queria ressaltar dentro desse slide é que é uma tecnologia que está presente dentro da frota de transporte de passageiros em Madrid desde 94. Então, estamos falando de 30 anos de operação. E em 2024, estamos presente o gás natural em 90% da frota, sendo os outros 10% basicamente ali nos híbridos e no elétricos. O que me traz uma visão, e aí eu vou trazer uma fala que eu escutei recente do Bonini, todos conhecem, vou roubar uma fala dele aqui, mas que a gente acredita muito dentro da Comgás também. Ele, dia 16 de dezembro, teve um lançamento de algumas linhas de ônibus no governo do estado do Rio de Janeiro, em que o Bonini foi representar a Scania de uma parceria que eles estão fazendo com o governo do estado do Rio, que vão ter linhas a gás lá também. E o Bonini, na sua fala, trouxe que o que a gente acredita é que o mercado da transição energética não vai ser somente do diesel, do gás, do biometano ou do elétrico, né? Vai ser eclético.
E acho que isso ficou muito na minha cabeça, a palavra do eclético, e aqui traz um pouco disso, que traz que parte é gás, parte é elétrico aqui dentro do olhar de Madrid. Então, também queria ressaltar modelos de abastecimento, que a gente tem outros olhares de abastecimento lento, rápido, conjugado, mas é uma tecnologia de abastecimento que está bem consolidada no mundo. Trazendo um outro exemplo, a França aqui agora de uma forma mais recente, em 2018, né, trouxe um comprometimento de até 2029 fazer a descarbonização total de sua frota, e já olhando para o olhar da França, a gente está falando, voltando no eclético, 70% tem expectativa de ser veículos movidos a gás, 30% movidos a elétrico. Então, também um sistema de abastecimento dentro das garagens em modelo lento e rápido. Então, tem uma configuração que vai de acordo com a necessidade de cada garagem, mas são tecnologias consolidadas aí, pensando em capitais europeias, né? Então, nos traz um respaldo muito grande, assim como uma quantidade de veículos muito significativos vendidos na Europa como um todo. Bem, aí trazendo, né, o colega aqui do Chile trouxe o olhar da Argentina, trouxe um exemplo aqui do lado da Argentina, uma empresa, né, prestadora do transporte público de Córdoba, com 118 ônibus, 43% hoje já está efetivamente sendo conduzida em veículos a gás natural. A ideia é que 100% dessa frota seja conduzida a gás natural nos próximos anos, mas por que eu trouxe Córdoba também? Porque, por exemplo, a Iveco, que produz aqui no Brasil também caminhões, produz ônibus em Córdoba, na Argentina. Então, está aqui do lado, né? A Argentina tem um uso muito grande de transporte público em gás natural e também com outro sistema de abastecimento bem robusto. E aqui alguns outros recortes nas notícias recentes, mas também para elucidar um pouco de que a tecnologia está espalhada, né, em muitos lugares do mundo. Recentemente, aqui uma notícia que saiu da Grécia, Espanha, como a gente já falou, Costa do Marfim, Colômbia, por exemplo, 19% da frota de Bogotá hoje é movida a gás natural, e esses veículos estão sendo vendidos para lá, são da Scania, são produzidos aqui em São Bernardo, então está a produção aqui do lado, né, que poderia estar sendo consumido aqui na cidade de São Paulo, quem sabe isso acontece mais para frente agora, e está sendo vendido para Bogotá. Então, temos um outro exemplo bem difundido aqui na América do Sul. França, que a gente já falou, e uma outra notícia recente da Itália, 730 veículos sendo licitados agora para serem 100% a gás. Então, acho que são notícias recentes que trazem uma perspectiva de crescimento do gás natural na Europa e na América do Sul como um todo, fora Los Angeles, enfim. Mas a gente, aqui era, como eu falei, era mais uma introdução. Nossa ideia é trazer a pauta de falar da cidade de São Paulo, mas eu tenho poucos slides para falar para a gente poder trocar poder aproveitar a oportunidade de troca aqui. Bem, aqui eu também vou passar de forma sucinta dentro desse slide, porque eu queria garantir o entendimento é que, pegando no olhar do Plano Frota, mesmo antes do sancionar o PL 825 agora de 2024, que ainda não foi sancionado, o gás natural e o biometano, eles teriam condição ou têm condição de atingir as necessidades de redução de poluentes ao longo da jornada, né? Ao longo do tempo, quando a gente plota a necessidade aqui do Plano Frota, a gente vê que o GNV, nas partes dos gases locais, dos poluentes locais, ele por si só consegue atender, e quando a gente olha pelas emissões, atrelado ao biometano, também há a possibilidade de atendimento às necessidades daqui da Prefeitura de São Paulo ao longo do tempo. Estou falando agora em 2025, mas ao longo do tempo, sim, seria permitido, com essa tecnologia, a gente alcançar a necessidade de redução de poluentes. Mas como eu já trouxe lá
desde o início, que a gente entende que a matriz é eclética, no próprio gás natural a gente entende que há uma necessidade de transição para o biometano, sem dúvida, e que isso vai acontecer de forma natural também, entrando mais um energético dentro dessa matriz. E aí, né, a Carmen falou ali em 14 mil veículos, vou me atentar aos 13 aqui que a gente tinha pego no plano frota, só para, se tiver algum dado errado aqui, vocês me perdoem, mas fazendo um olhar dentro desse disclaimer de que essa distribuição de energéticos dentro da cidade de São Paulo vai ser eclética, mas imaginando que não fosse 13 mil veículos, daria um consumo aproximado de 1,5 milhão de metros cúbicos dia de gás. Supondo que 100% desse consumo dos 13 mil veículos fosse a gás natural. Partindo desse 1,5 milhão, queria ressaltar que há uma produção, um potencial de produção de biometano no estado de São Paulo de 6.400.000, ou seja, teria quantidade suficiente para poder suprir essa necessidade da cidade de São Paulo, que traria também um ar de interesse do governo do estado e que faria uma economia circular de uma forma muito interessante, da produção dentro do próprio estado sendo consumido na maior cidade do país. Mas hoje a gente já tem, por exemplo, ao longo de 2025, 300 mil metros cúbicos dia sendo distribuído dentro dos dutos da Comgás. E a tendência seria esse aumento, principalmente garantindo a demanda. Há diversas plantas para serem conectadas, garantindo a demanda, e a cidade de São Paulo tem muito potencial para isso. Poderia aumentar esse número aqui de biometano. Bem, aqui, acho que é o grande ponto, né, o que a Comgás consegue ajudar, acima de tudo, a cidade de São Paulo. Eu trouxe um olhar da infraestrutura, né? O que a Comgás é uma distribuidora de gás, em que tem a responsabilidade em assentar tubulações e atender os clientes, né? Então, aqui, acho que é o grande ponto que a Comgás consegue ajudar é trazer a tranquilidade, né, para o fórum aqui, que a gente tem capacidade de atendimento a 100% das garagens. Pegando uma base aqui da SP Trans, de 51 bases, né, 51 garagens que teriam potencial de atendimento de gás natural para abastecimento da sua frota, 32 bases, ou seja, 62% a gente tem rede na porta. 19 a gente tem rede próxima, mas 32 delas a gente tem rede na porta. O que significa isso? Que a gente consegue fazer um atendimento muito rápido. A gente consegue conectar essas garagens de uma forma muito rápida. A gente não tem nenhum tipo de dificuldade com essas conexões. É um curto prazo de interligação e uma confiabilidade da entrega da molécula para dentro de cada garagem dessa. Então, assim, imaginando o que a gente trouxe no slide anterior, 1,5 milhão de metros cúbicos a mais, já tivemos isso no passado em termos de consumo, não teria dificuldade nenhuma a gente introduzir isso na cidade de São Paulo. Aqui no nosso olhar de mecânica dos fluidos, o gás ele é contínuo e a gente não teria dificuldade em abastecer essas cidades. Até cada garagem dessa seria similar a uma indústria, porque a gente já tem quase 3.000 indústrias aí com o mesmo potencial de consumo, que não teria nenhuma dificuldade para isso. Acho que esse é o grande ponto que seria interessante ressaltar. E também a gente tem um controle, né, um centro de controle operacional, o nosso CCO, muito robusto, em que a gente consegue controlar 100% da rede em tempo real. Até convido aos senhores e senhoras, caso a gente queira fazer uma visita, ele fica em Campinas, ele era no Brás, na antiga sede, e aí na transição que a gente fez aí no meio da pandemia, agora é em Campinas, mas a gente consegue estar com essa rede 100% monitorada. E o que a gente traz muito, a gente gosta muito de falar dentro da Comgás e muito nesse olhar do CCO, é que é uma rede que ela não falha, não falta e não acaba, né? Então, o gás está sempre contínuo, com garantia de fornecimento. Acho que esse é o grande ponto aqui de trazer tranquilidade para a cidade de São Paulo, que a gente consegue trazer de uma forma rápida, 100% do abastecimento para cada garagem dessa. Obviamente, claro que a gente tem um volume mínimo de consumo. Bem, e aqui eu trago uma simulação de abastecimento e
interligação, efetivamente, do gás nas garagens. E aí volto a dizer que é somente uma simulação mesmo. A gente precisa olhar isso garagem a garagem, né? Necessidade de cada concessionário, de cada empresa de ônibus aqui que vai operar efetivamente o seu sistema, para que a gente faça um olhar 100% customizado, porque vão ter muitas variações. Mas, pegando numa premissa única que eu trouxe aqui, fiz uma simulação, pensando num compressor de 900 metros cúbicos hora, imaginando que tenha um compressor de 900 metros cúbicos hora, 2 bicos de abastecimento e uma janela de abastecimento de 5 horas, pensando somente o abastecimento noturno, de uma forma bem simplista, e aí volto a dizer que é somente uma simulação aqui, eu acho que a gente já traz um conforto muito grande para as garagens, que a gente consegue trazer esse atendimento de gás e garantia de molécula de uma forma muito rápida. Se a gente tiver aqui no exemplo dos mini ônibus, uma garagem, imagina que ela, não importa quantos ônibus ela teria, nessa configuração ela conseguiria abastecer 106 ônibus nesse período noturno, com tempo de abastecimento de 6 minutos cada ônibus. E a gente conseguiria estar com essa garagem ligada, a partir de hoje, 90 dias, no máximo. Pelo olhar da Comgás, né? O que tiver de responsabilidade, obviamente, da Comgás, tem diversas outras coisas que precisam ser levadas em consideração, como o sistema de abastecimento, como a própria energia elétrica que precisa chegar para o compressor, mas o que dependeria da Comgás, a gente consegue levar de uma forma muito rápida nessa configuração. Um outro exemplo, pegando o padrão, 37 veículos dentro de uma garagem poderiam ser abastecidos a partir de 90 dias agora. Tempo de abastecimento em 16 minutos, aproximadamente, para cada um. Articulado, num olhar de 20 veículos dentro da garagem, já conseguiria ser abastecido, só com um tempo maior de abastecimento em 30 minutos. Eu quis trazer aqui, mas é só um olhar de simulação, realmente, obviamente, que vai depender da quantidade de compressores que querem ser colocados, da quantidade de abastecimento que sejam feitos, o quanto eclético vai ser essa garagem, quantidade de veículos que vão ser abastecidos ali, e há a necessidade de fazer uma customização para cada uma delas. Mas hoje, sob o ponto de vista da Comgás, é possível, dentro daquelas 32 garagens que a gente colocou, imediatamente a gente fazer a interconexão, interligação delas, para fazer um abastecimento de 900 metros cúbicos hora aqui de vazão, para esse compressor. Mas, Thiago, se tiver uma outra configuração de abastecimento, tem uma necessidade maior, não teria problema algum. Começa com 900 metros cúbicos hora, a gente faz uma extensão de rede que comporte a necessidade de cada garagem, customizada conforme eu trouxe, e isso, num prazo máximo de 12 meses, a gente está com essa garagem 100% conectada no modelo necessário. Aí aqui, eu estou caminhando já para o meu final, tá, gente? Só tem mais um slide. Eu trago as tecnologias, mas é mais para como exemplificar, porque acho que é importante no tema a gente trazer os especialistas, né, as empresas aqui para falarem. Eu sei que algumas delas já vieram no fórum aqui conversar, como a MWM, mas tem tecnologia nacional, a Agrale consegue atender aqui, né, as empresas do Sul, que é a Agrale do Sul, consegue atender com aproximadamente 1.800 veículos dentro dessa frota. Fábio, você quer falar ou termina? Não, pode terminar, Thiago. É Tá uma bom. pergunta posterior. Tá bom, que eu vi aqui a mão levantada. Temos a questão da MWM transformando a possibilidade de veículos, teria aqui quase 12 mil veículos que possam ser transformados. A Iveco, a Scania, como eu trouxe, padrão e articulado produzido em São Bernardo, aqui do lado, com 5 mil veículos dentro da frota de São Paulo que poderiam ser transformados de diesel para gás. Então, são tecnologias muito consolidadas, principalmente na Europa, na América do Sul, como a gente já trouxe, empresas que estão aqui dentro do nosso olhar nacional. Então, só finalizando a apresentação, fazendo o resumo que a gente falou, a gente entende aqui que, né, com esse contexto da Comgás, no olhar de meio ambiente, ele estaria atendido. Cases internacionais, tem diversas cidades do mundo, como a gente trouxe, que estão crescendo a sua frota a gás, acima de tudo, mesmo tendo
tendo partido uma transição elétrica, em algum momento volta a olhar para o gás e faz uma transição em conjunto. Sobre a infraestrutura, como eu trouxe, 62% a gente tem rede na porta, então consegue fazer a interconexão de uma forma muitíssimo rápida dentro desse ano, imaginando que a gente fizesse um combinado que 100% das garagens vão ser atendidas, que fosse uma decisão da prefeitura. Acredito que até dezembro a gente poderia ter 100% dessas garagens atendidas. O biometano entra nesse olhar de transição, e que eu acho que é uma economia circular importante. Há modelos importantes aqui para a gente traçar na parte operacional, com tecnologia nacional e internacional, de modelo de abastecimento rápido e lento. Manutenção dos veículos de forma similar, e aí a gente já buscou isso junto com as montadoras, disposição de peças também de forma similar. E eu acho que também é importante olhar a tecnologia como uma outra oportunidade também da Mercedes e Volks, por exemplo, que produzem em outros lugares do mundo, trazerem os veículos a gás a serem introduzidos aqui dentro da principal capital do país. E a Comgás fica nesse olhar aqui à disposição, garantindo a infraestrutura e garantindo a entrega da molécula, também prestando um serviço de assessoria técnica e toda a necessidade que seja importante para essa transição. Esse era o meu intuito aqui de trazer para o fórum, tá? Thiago. Show, Thiago, muito obrigado pela apresentação, Delaney, Thiago. Acho que é sempre muito bom ouvir outras alternativas ao que a gente tem escutado tradicionalmente aqui no Confrota. Thiago, eu tenho uma pergunta para você. E aí, você já vai me desculpando a ignorância sobre a conformação e a forma de distribuição de gás. E aí, certamente, vocês vão conseguir esclarecer isso muito melhor, tanto para mim quanto para o nosso fórum. Eu entendo que o principal gás que circula dentro da rede da Comgás atualmente é o gás natural, correto? Que é o gás que é distribuído e entregue. Se a gente fizer uma parceria e certamente o gás natural ele é mais ecologicamente viável do que o diesel, mas certamente ainda não é o melhor combustível comparado com outras alternativas como biometano, biogás, eletricidade, etc. Bom, como que funciona a utilização do biometano, a injeção do biometano dentro dessa rede de distribuição padronizada e única para a alimentação dos veículos de transporte público geral? Eu queria que vocês me explicassem na verdade, para o fórum, como que funciona como que os veículos as garagens poderiam ser acreditadas como garagens que estão sendo utilizadas biogás ou biometano, mas sendo que o gás que circula na rede de vocês é gás natural. Então, imagino que exista alguma forma de compensação e acreditação desses gases, e eu queria entender um pouco como que funciona isso, para explicar um pouco melhor também para o nosso grupo, né? E aí, em seguida, eu tenho um outro comentário, mas por favor. Tá bom, perfeito. A distribuição de gás natural, vamos colocar o gás natural primeiro, depois eu trago aqui o olhar do biometano. Ele vem de uma rede de distribuição, que a gente chama de transporte, e aí hoje está muito mais carregado dentro do olhar de pré-sal aqui, pela extração de petróleo, sai também associado o gás natural, e ele vem desde as plataformas sendo distribuído em dutos. Então, esses dutos de transporte, assim como o Gasbol, que vem da Bolívia também no mesmo formato, ele vem e ele chega numa divisa de custódia, que a gente chama que são os city gates, que saem do transporte, e vamos olhar como o principal distribuidor nível Brasil aqui, como a Petrobras, e passa a ser da distribuidora regional, que aí, no caso de São Paulo, passa a ser a Comgás, na rede de distribuição da cidade de São Paulo, porque no estado de São Paulo tem mais 2 outros concessionários de gás. A partir daí, essa molécula é distribuída através dos dutos da Comgás, com pressões menores, obviamente, que da pressão de transporte, e vem esse gás de algumas fontes. Hoje também está, perto do mercado livre de gás, vem algumas fontes, não só da Petrobras, mas de outras fontes associadas também do pré-sal, de algumas outras empresas, como Shell, como Galp, que fazem com que essa molécula, em mistura, chegue até o cliente final. Quando a gente atribui o biometano, ele da mesma forma, ele entra
como se fosse uma injeção do pré-sal, só que no caso de sair um gás fóssil, ele é um gás sustentável, né? Então, dentro das plantas de biometano, ele introduz também, através do Citygate, entra dentro da nossa rede de distribuição e as moléculas, obviamente, elas se misturam e são distribuídas ao cliente final. Essa molécula, ela é a mesma. A molécula do biometano e do gás natural, sob o ponto de vista de uso, ela é a mesma, é a mesma molécula, né? A queima ela é exatamente igual, tanto que a purificação do biogás para o biometano é exatamente para poder igualar as propriedades químicas que se igualam à característica do gás natural para que ela, de fato, possa ser injetada na rede e vai ser usada pelo transporte ou como qualquer outro consumidor com o mesmo formato. Então, potencial calorífico, o tipo de molécula é exatamente a mesma. Como é que ela se diferencia? Na origem. Exatamente a origem vai diferenciar ela. Então, olhando a cidade de São Paulo, o consumo vai ser para uma molécula única que vai ser misturada entre biometano e gás natural. Como é que você vai garantir? É pelo certificado de origem de que ela teve esse consumo. Hoje, por exemplo, tem algumas empresas já consumindo biometano através da distribuição da Comgás e fazem seus relatórios de emissões da mesma forma como compra de biometano, porque ela garante que compra o biometano. Então, a diferenciação está na origem da molécula, né, na parte de uso. Não sei se ficou claro, Fábio, você tem alguma outra explicação? Não, ficou sim, Thiago, muito obrigado. Gley, pode falar. Bom dia, Thiago. Obrigado pela sua explanação, né? E eu quero trazer aí uma informação, não sei se você tem esse conhecimento, mas deve ter, de que a SP-Trans, a CMTC antiga, eu que estou lá há mais de 30 anos, né? Já tivemos toda uma expertise na utilização de gás na unidade Araguaia. Inclusive, eu era o responsável pela segurança naquela unidade. Então, essa simulação que você fez para a implantação, mas muita coisa precisa ser feita com relação à parte de orientação das pessoas que trabalham na garagem, né? Por exemplo, quando iniciou lá, tivemos problema do pessoal fazendo solda em veículos próximo aos veículos que estavam sendo carregados a gás. Nós tivemos que mudar toda a sistemática, criar locais adequados, né, para que pudessem ser feitas os carregamentos sem o risco de um acidente grave, né, uma explosão, alguma coisa dessa forma, né. A mesma coisa no sistema de iluminação da garagem, com relação à altura, né, à distância, onde eles estão sendo feitos os carregamentos. Então, tem uma série de coisas de segurança que precisam ser avaliados também. Mas o que eu quero dizer é que os técnicos da SP-Trans têm toda a expertise na implantação desse sistema, porque isso foi feito já no passado, e nessa garagem Araguaia, né? Inclusive testes com os veículos em rampas, subindo ruas íngremes, tudo isso foi feito já, e essa expertise já está com os técnicos da SP-Trans. Inclusive, Fábio, se você me permite, eu gostaria de abrir só um parágrafo aqui sobre a importância da SP-Trans, que está sendo comentado sobre a extinção da SP-Trans, e eu gostaria de deixar até um link sobre o que a gente tem para falar sobre essa extinção da SP-Trans, porque os técnicos da SP-Trans têm uma expertise enorme em todos os modais,
e é uma coisa que é muito importante essa empresa para o município e para a própria prefeitura, para que ela entenda o conhecimento que esses técnicos todos têm. Muito obrigado. Gley, se eu puder fazer um comentário adicional que você veio trazendo, é muito interessante saber que São Paulo já teve essa experiência, tanto que existe alguns marcos pela cidade disso, né? Se você estiver pela Avenida JK, atravessando a Faria Lima, um pouco depois, à sua direita, ali perto do Burger King, na altura, vai ter uma placa falando que para usar o túnel Jânio Quadros, apenas não pode caminhão, tá, ônibus, exceto ônibus a gás, que é um histórico remanescente justamente dessa experiência, né? E, lógico, a tecnologia acabou evoluindo, etc. Certamente essa experiência é super frutífera, e aí é interessante ver isso, né? Como a cidade também tem essa memória. É verdade. Okay. Obrigado, Gley, pelo Fábio, comentário. deixa eu só fazer um comentário. Gley, Pode falar. seu comentário é totalmente pertinente. Aqui eu trouxe, de fato, uma simulação, mas, obviamente, que a gente tem que olhar a garagem. A garagem tem diversas normas técnicas que regem isso, mas, assim, como eu dei o exemplo de que a gente está já na transição, por exemplo, dos resíduos sólidos urbanos, também fizemos isso. Pontos de abastecimento, onde vai colocar, os afastamentos, todo esse know-how, junto com as empresas, foi colocado para que não tenha nenhum tipo de risco, assim como qualquer tecnologia que seja compatível dentro do mesmo abastecimento, assim como tem as regras do diesel, do elétrico, tá? Isso tudo eu não trouxe aqui para não ficar exaustivo, mas tudo está dentro de uma normativa. Legal. Obrigado, Thiago. Obrigado, Gley. E sobre o comentário que você fez sobre a SPTrans, Gley, vai ficar consignado em ata essa observação sobre a importância da SPTrans. Eu lembro a todos que a gente tem um hard stop ao meio-dia, né? Então a gente precisa parar a reunião ao meio-dia. Portanto, tem muitos comentários a serem feitos. Eu pediria que as perguntas fossem feitas de forma objetivas aos nossos palestrantes. Olímpio, pode falar. Parabéns pela apresentação, muito ilustrativa, um panorama geral, até internacional, muito interessante. Tiago, eu vou retomar a pergunta do Fábio. Eu queria saber, assim, na micrologística dessa comprovação da operação com biometano, certificado de origem, como é que isso seria feito, né? Um proprietário de ônibus que tem uma garagem de ônibus que quer comprovar para a prefeitura que ele está reduzindo X das emissões de CO2 fóssil, ele vai comprar Y metros cúbicos por ano, né, para abastecer aquela frota, vai fazer os cálculos dele e vai apresentar um certificado lá para a prefeitura, porque para comprovar que ele está cumprindo a lei, né? Ele vai ter que fazer isso. Então, como é que isso vai ser feito na prática, essa transação? Ele vai pagar mais por esse biometano, um X lá que ele vai pagar para Comgás, para operação renovável, né? Parece que fazem isso com energia elétrica atualmente, né? E eu não sei como é que é exatamente esse processo. Você já tem na cabeça todo esse mecanismo aí já projetado na cabeça, porque no papel não está, né? Regulamentado não está ainda, né? Isso aí vai ser regulamentado? Como é que vai ser? Olímpio, existe inclusive está dentro da lei de combustível do futuro, né? Porque esteja uma regulamentação como um todo nível país sobre esse formato. Mas aqui você vou dar o exemplo do que já tem sido distribuído dentro da redistribuição da Comgás. A usina quem produz é a Coop Raizen. Hoje ela vende para Volkswagen, Scania e Yara, 3 grandes indústrias multinacionais, inclusive, que têm a nota de compra através do Mercado Livre, tem a nota de compra e consegue fazer a internalização das suas
dentro do seu relatório com aquela garantia de compra do biometano, né? Isso é um exemplo olhando dentro do Mercado Livre. O preço ele é um pouco mais alto, acredito eu, dentro desse mercado que não passa da Comgás, a Comgás está distribuindo. A gente abriu uma chamada pública agora no final do ano, vamos abrir agora outra no início de 2025, exclusiva para o biometano no transporte. Essa é a ideia, tá? E que a gente tenha isso dentro do cativo. Por que abriu e não... E eu acho que a oportunidade é agora para a gente discutir. Porque precisa dar uma demanda. Então, para a gente trazer isso para o olhar do governo, da Arcesp, e falar assim, ó, podemos conectar 20 plantas, temos o volume para poder atender efetivamente a cidade de São Paulo, a economia circular, isso dentro do olhar do próprio cativo. Acho que a gente consegue ganhar força em conjunto para essa ação. E funciona da mesma forma, você vai ter o olhar dentro, se fosse junto com a Comgás, você vai ter o olhar dentro da fatura que a molécula foi comprada de biometano. Então, você consegue atribuir isso dentro do olhar do certificado, que a molécula foi comprada, e aí, como eu trouxe ao Fábio, a diferença é a origem, não o uso. A molécula comprada de origem, sendo biometano, ela, se eu entender, poderia ser comprovado ao governo do município de São Paulo que ela é uma molécula renovável, porque não é de origem fóssil. Eu acho que nesse mecanismo poderia ser suficiente, mas sabemos todos que há um olhar nacional para o processo de certificação que tem alguns pegas em curso para isso, tá? Se eu puder complementar também, Olímpio, tanto a Biogás, que é a Associação Brasileira de Biogás, quanto a Secretaria de Energia, Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística aqui de São Paulo, a CEMIL, tem feito perguntas ao GHG, que é o principal órgão internacional que o pessoal faz os relatórios, para fazer ajustes justamente para existir um REC para o gás, um gas REC. E aí a provocação está sendo feita via FGV. A FGV é quem cuida desse processo interno aqui no Brasil, então algumas audiências públicas serão feitas, muito possivelmente eu entendo que é em 2025, o ano que vai ser feito isso, e aí a gente faz o ajuste todo, né? Então, o que eu acho interessante é que a gente está no momento certo para a entrada do biometano dentro como solução, porque sempre existe um D+1, né? Um D mais algo aqui até a viabilização desse processo. Então, até o ônibus chegar, até a infraestrutura, etc. E eu acho que é a hora que essas coisas estão se equalizando. Então, a gente está no momento certo, com uma infraestrutura já aposta, com as questões políticas acontecendo, e o combustível do futuro é um grande mandato que a gente tem, né? Porque São Paulo tem a vocação ao biocombustível. E aí, só para fazer um comparativo, São Paulo é o grande potencial de produção de biometano do estado de São Paulo, embora o grande potencial, quando você olha de forma macro, seja cana-de-açúcar, porque você pega os resíduos. E o biometano, por ser um combustível, um combustível já de terceira geração, ele é super importante, porque a gente está falando de algo que realmente é descarbonizado, né? A gente não tem aquela discussão que, por exemplo, a Europa tem em relação ao nosso álcool, se é um combustível avançado ou não. E aí, por isso que a gente tem que explicar para o GHG todas essas diferenças que são especificidades brasileiras. Se a gente começar a comprar questões internacionais e trazer sine qua non, sem fazer o quid pro quo daqui, a gente não vai conseguir fazer as adaptações corretas, mas por isso que está fazendo, por enquanto, esse modelo com contrato. Mas a própria Arcesp também já prevê dentro das suas tarifas, uma tarifa verde, por assim dizer, que seria essa tarifa a partir do biometano. Então, do ponto de vista do governo do estado de São Paulo, já existem as previsões. Dentro do governo do federal, já existe agora com a questão da lei do combustível do futuro. Então, tudo isso encerra com uma grande oportunidade para a gente. Obrigado, Delaney, Thiago e Olímpia pela pergunta. Carmen. Obrigada pela apresentação. A gente tem ficado atento com a questão de alternativas. Eu queria fazer algumas considerações. Primeiro, reforçar a pergunta do Olímpio. A escolha também passa pelo um TCO, custo total de propriedade. Quando nós fizemos uma comparação específica do caminhão de coleta,
apresentamos até aqui, nós tivemos um TCO similar, por exemplo, a um elétrico, que também para esse nicho tem pouca oferta de produtos, mas o que nos chamou a atenção é que no caso, em alguns casos, como nesse ciclo, na condição operacional desse veículo, as emissões do gás natural, usando o gás natural, eram maiores do que o diesel. Então, tinha um incremento de emissões utilizando a transição, aí o que você faria como alternativa, pegando um certificado. Esse é um ponto de atenção. A gente tem uma eficiência energética um pouco menor no veículo a gás com relação ao diesel, e nós temos no ciclo de vida que considerar emissões fugitivas, que 1 a 2% já elimina qualquer vantagem que poderia ter, né? Acho que a Bia ainda vai comentar um pouco. Então, uma das questões é esse custo desse certificado, que certamente é a molécula mais um certificado, então eu tenho um incremento do custo do combustível. Não sabemos ainda, porque o mercado ainda é muito incipiente com relação a quanto custa isso, mas para se decidir no transporte público, que tem um custo que é subsidiado pelo poder público, seria muito importante termos um pouco mais de segurança com relação a esses valores. Hoje nós temos a alternativa elétrica também com bastante incerteza, mas com uma tendência de queda quando eu tiver escala de produção, etc, etc. Eu queria ouvir sobre isso. E um outro ponto importante que eu queria alertar, as emissões reguladas para o veículo a gás estão bem ok. O que acontece no veículo a gás é que há um aumento da produção de partículas ultrafinas, que não são reguladas. Nós temos no Euro 6 a regulação de número de partículas, mas não para centelha. Então, assim, o que os estudos estão apontando é que a quantidade de emissões de partículas ultrafinas, aquelas mais letais para a saúde, elas aumentam de 5 a 50 vezes. E temos o não regulado amônia também, que eu tenho emissões nesse caso. Então, a questão de saúde não está tão tranquila, e tem uns estudos para fazer, a gente está falando de muitos ônibus circulando em uma cidade que tem muitas pessoas, então é um ponto de atenção. Queria ouvi-lo e, principalmente, a minha pergunta, onde nós obtemos dados para pegar essa estimativa de projetar para frente esses custos, que pode ter um incremento significativo. Eu vou começar minha fala, Del, depois eu passo para você aqui, rapidinho. Carmen, quando a gente olha o TCO, e aí, obviamente, que são estudos, né? A gente tem que pegar, como eu trouxe, caso a caso, garagem a garagem, vai depender se é mini, se é padrão, se é articulado, mas vou pegar um dado que é público, que o exemplo que eu dei dia 16 de dezembro, eu estava no Rio, na apresentação do projeto lá das linhas intermunicipais do governo do estado do Rio, junto com o Bonini, fez uma apresentação e depois a Scania fez uma apresentação para todos os concessionários. E aí eu estou falando dados da Scania, mas assim, acho que a sua pergunta é pertinente que a gente traga efetivamente as montadoras, que são quem produz os caminhões e podem trazer com mais granularidade as informações. Mas quando a gente olha o TCO, o que ele traz lá, e não é diferente do nosso olhar nas contas que a gente tem dando da Comgás, é que ele apresentou para o governo do estado do Rio uma redução versus ao diesel de uma ordem, falando de gás natural, de uma ordem de 14%. Então, não seria a gente trazer custo pensando na infraestrutura da cidade de São Paulo, pensando no abastecimento da cidade de São Paulo do novo energético, e sim uma redução de custo. Mas, obviamente, volto a dizer que a gente tem que olhar garagem a garagem para isso, porque o rendimento do gás ele é menor, sim, né? Os ônibus e caminhões a gás eles têm um rendimento menor, porque o poder calorífico da molécula é menor também do que do diesel, mas o valor do combustível ele é num preço que, atrelado também ao valor do ônibus versus o ônibus a diesel, ele traz uma diferença que, no fim do dia, ele traz um TCO menor no custo total da operação. Aí, Gabriel, gás natural agora, ou biometano? Só uma dúvida. No olhar gás natural? A apresentação foi feita no Rio, eu acabei de ver que o Gabriel está aqui, também estava junto comigo na própria apresentação lá no Rio de Janeiro, traz a visão de gás natural. Como eu trouxe aí, a questão do biometano, ela pode ser atribuída dentro da gente fazendo um olhar de demanda
né, para que conecte as outras plantas, a gente já tinha feito um estudo aqui que seria similar ao diesel. Ao invés de ser mais barato, seria um valor de TCO similar ao diesel, tá? Mas aí são premissas que a gente precisaria discutir em conjunto para ver qual o preço que seria esse biometano. Estou falando em olhar dos que a gente teve dentro da chamada pública agora recente, tá? E aí, Del, se você quiser complementar sobre a parte Claro. técnica. A gente tem contratado uma verba regulatória, que é uma verba para fazer pesquisa e desenvolvimento. E aí a gente fez esse contrato pela Arcesp, da UFSCar, para fazer um estudo de ACV dos nossos fornecedores de gás natural, justamente para entender a questão de emissões fugitivas deles. Porque da nossa a gente consegue ter o controle e a gente tem meta de ser carbono zero até 2030, de escopo 1 e 2. E qual que é a grande sacada para a Comgás para ter feito isso, né? A gente trocou a nossa rede. A nossa rede ela era até então de ferro fundido, até 2019 existia ferro fundido, que na Europa acaba tendo muito, é uma rede mais antiga que acaba dando dor de cabeça por conta disso, das emissões fugitivas, né? E com a rede nova sendo de polietileno, isso caiu drasticamente. A gente fala de 60% de um período muito curto por conta justamente dessa transição. E aí eu acho que o estudo estando pronto, ele vai poder ser acessado, e como ele é uma verba regulatória do governo do Estado de São Paulo, não é uma coisa de uma empresa pagando para alguém fazer um estudo específico, e é muito mais preocupado de onde está vindo e todos esses desafios, porque a gente entende realmente a importância de diminuir as emissões de metano. E é justamente por isso que o biometano é uma solução, né? Porque você passa a servir como um serviço público também, porque o metano, esse é um metano sendo fabricado de origem orgânica em ciclo em escala humana, e aí a hora que você queima ele, você transforma em CO2, você acaba, na verdade, gerando energia e um serviço ambiental de alguma forma, porque a gente estava falando de 28 vezes para o equivalente a gás natural, ao CO2 para o CO2, né? Tem esse impacto, lógico, por isso que a gente acaba falando, por isso que ele é renovável, né, esse biometano. Entendi. Ok, obrigado, Carmen, pela pergunta. Gente, são 11h51, temos 4 falantes. Se cada uma das pessoas se ater a 1 minuto para falar, só para a gente não estourar o tempo da reunião, por favor. Ana Beatriz. Obrigada pela apresentação. Eu sou Ana Beatriz, sou pesquisadora do CCT, trabalho com a Carmen, e eu tenho uma dúvida. Na apresentação de vocês apresentam que a diferença de CO2 de escapamento do GNV para o diesel é 21%, né? O GNV é 21% menor. Queria perguntar se vocês podem depois compartilhar os parâmetros que vocês usaram, porque eu calculei com os parâmetros do Planfrota e eu encontro uma diferença de 6%. Então, que a emissão de escapamento de CO2 do veículo a GNV é 6% menor do que a do diesel. Eu vou até compartilhar com vocês esses parâmetros que eu utilizei como eu compartilhei. Então, essa é a minha primeira pergunta. E a segunda, eu queria só complementar o que a Carmen falou, explicar um pouco melhor essa questão da emissão do ciclo de vida. A gente sabe que o gás natural ele é basicamente metano, né? Ele é composto por metano, e o metano é um gás de efeito estufa com alto potencial de aquecimento global. Em 20 anos, ele é 80 vezes mais poluente do que o CO2, em 100 anos, ele é 20 vezes mais poluente do que o CO2. Por isso que essa preocupação com as emissões fugitivas. Mesmo um pouco de emissão fugitiva, os estudos falam que assim, 1% só de emissão fugitiva já iguala esse ganho, essa diferença que o GNV teria no escapamento. E, assim, não é só a emissão de escapamento durante a distribuição, que vocês comentaram que vocês estão estudando e tal, mas também na própria extração do gás, até o próprio abastecimento do gás no veículo, existe um pouco de emissão fugitiva. Então, enfim, eu queria só complementar isso e perguntar essa questão dos parâmetros que vocês usaram para calcular essa diferença de 21%. Obrigada. Tá bom, a questão dos 21% na apresentação, inclusive, está com um asterisco, é de até 21%, e aí, de acordo com cada montadora, inclusive é um MWM, são informações gerais, tá? E aí, se eu puder complementar com a questão das emissões, por exemplo, na produção, etc.,
Aí a gente tem que entender tudo como uma matriz de energia, né? E a matriz tem entrada e saída, você não consegue olhar de forma isolada e falar, eu comprei energia renovável, acabou. Porque a gente sabe como matriz, se você precisa do balanço, né? Então, na verdade, isso entra como uma emissão geral do sistema, não de um combustível específico, e ainda mais num país que você tem uma emissão atrelada à produção de um outro combustível, enfim. Eu acho que a visão, quando a gente olha de matriz de entrada de oferta e consumo, porque é isso que é o significado da matriz, né? A gente às vezes usa como sinônimo de consumo só de oferta, a gente passa a entender a necessidade de ter o equilíbrio na decisão para ver como tudo. Porque, por exemplo, a variação de oferta de energia renovável, ela impacta, por exemplo, na oferta da necessidade, por exemplo, da energia elétrica produzida a partir de outras fontes não renováveis. E aí elas, às vezes, não optam pela função mais eficiente porque precisa de elasticidade. E aí todo esse tipo de coisa vai impactando o sistema. Então, acho que é importante essa preocupação, é uma preocupação nossa do que cabe à Comgás. A gente tem o controle, a gente vem trabalhando. O ACV é em relação aos nossos fornecedores, justamente para entender o impacto que isso tem sobre as escolhas, mas, de qualquer forma, olhar o combustível de forma isolada do todo, de novo, da matriz, eu entendo que é um equívoco. E aí eu estou falando muito mais como quem estuda esse tema lá no doutorado no Instituto de Energia. O professor Célio, eu acho que pode vir a complementar esse tema, e ele não é alguém que defende o gás natural, mas ele é quem defende essa ideia de matriz como um todo. Acho que o professor Hildo Sauer é outro professor que pode vir a complementar esse tema. Ele é um professor fantástico em relação a esse tema, e ele é um entusiasta do biometano. Então, depois a gente pode se aprofundar para não estender mais os outros poderem falar. Ok, obrigado, Ana, pela pergunta, obrigado, Delaney, pela resposta. Reinaldo Sachs, te pediria para ser bem sintético e objetivo na sua pergunta. Na verdade, tenho algumas reflexões e algumas perguntas. Primeiramente, Delaney e Tiago, bom revê-los novamente, excelente apresentação, um grande abraço para a Meire, tá? Amicíssima nossa aí, tá? Vamos lá. Vamos pensar a partir do princípio que o bom é o inimigo do ótimo. E vamos lá, dentro da minha reflexão, eu penso que o gás natural e o biogás possam vir a ser, na verdade, uma ponte até a total eletrificação da frota que nós buscamos, né? Mesmo porque a eletrificação, queira ou não, hoje sofre de problemas de infraestrutura. Ponto final. Ok. Então, vamos lá. Da mesma forma que eu alisei, eu vou dar uma apertada em vocês. Eu pergunto, desde 2003, nós temos tido experiência com gás natural, que vez ou outra aparecia e sofria de um desaparecimento, né? Eu lembro até na época que eu trabalhava na GM, nós tínhamos o Astra Multiflex. Multiflex, para quem não sabe, vocês são novos, né? Jovens, era um veículo movido a gás, etanol e gasolina. Foi um negócio, na época, fantástico, mas ele desapareceu por falta do gás. Essa é a pergunta. Então, a disponibilidade do gás natural ou biogás. Ok. Outra pergunta que eu tenho para vocês. A Comgás tem condições de atender, como vocês mencionaram agora há pouco, as cidades não apenas de São Paulo, como as cidades vizinhas? E por que eu pergunto isso? Eu moro aqui em São Caetano e volto a afirmar, tudo que São Paulo fizer, as cidades vizinhas o farão, porque São Paulo é a vitrine, né, das demais outras cidades. Vocês estão preparados para isso? E, por final, não era uma pergunta, mas sim uma constatação. Eu estou aqui representando a BIMAC e nós temos um grande interesse dessa possibilidade de uso de gás, não apenas e tão somente para motores, mas também para grupos geradores. E hoje nós temos na cidade de São Paulo a Lei 16.133, que é uma lei que pede
só em São Paulo. A cidade de São Paulo é pioneira, não existe nenhuma outra cidade que detenha essa necessidade, mas São Paulo hoje detém uma lei que emissiona grupos geradores. São essas minhas perguntas. Se eu puder começar, Reinaldo, muito obrigado, viu? Delaney, Você é sintético aqui. Só um pedido rápido, eu vou te deixar para responder. Você tem cerca de 1 minuto para responder, mas eu peço que, se tiver mais alguma outra extensão de explicação, a gente pode trocar os contatos entre si. Infelizmente, Gabriel e Olímpio não vai dar para abrir a palavra para vocês, mas eu peço que vocês compartilhem as perguntas com os nossos convidados por e-mail. Então, Delaney, você tem cerca de 1 minuto para falar, e depois eu passo a palavra para a nossa chefe de gabinete, Luciana, para que ela encerre a reunião. Obrigado, Fábio. Então, em relação à primeira pergunta, sim, nós temos condição de afirmar que hoje o Brasil consegue ter fornecimento de gás diferente do que a gente viveu aquela experiência nos anos 2006, mais ou menos. A gente tem novos projetos, como o Projeto Raia, temos projetos do pré-sal, projetos em Sergipe, e o biometano entra também dentro dessa equação como segurança energética para o estado de São Paulo. Então, isso é importantíssimo para a gente. São Paulo, a cidade de São Paulo faz parte. Em relação ao atendimento das outras cidades no entorno, a gente consegue atender das 177 cidades que a gente tem como concessão, 96 temos redes, e aí a gente conseguiria atender essas cidades. É lógico, como são grandes consumos, eles costumam ser viabilizadores de rede, então essas extensões seriam viabilizadas de alguma forma. E em relação à terceira pergunta, eu acho fantástico que essa lei de São Paulo acaba incentivando esses motogeradores que não são produzidos a diesel, o que é importante para a gente. Então, eu lembro de conversar com o Pascotto, que uma vez que foi CEO de uma empresa que fazia esse tipo de motores, e aí ele comentou comigo que justamente naquele então não existia essa previsão e houve tanta dificuldade, é um mercado que acabou morrendo. Esse incentivo para desenvolver o caminhão vai gerar externalidades positivas, inclusive para cidades, para a segurança energética na questão de motogeradores. Então, acho bem importante ver esse todo de novo, não exclusivamente um único combustível, a solução quanto das externalidades que acaba tendo essa política pública. Obrigado. Obrigado. Luciana, por favor. Fábio, por favor, antes da Luciana, eu sou da Fiesp, Departamento de Desenvolvimento Sustentável. Eu queria fazer uma sugestão para o Confrota. Se você me permitir, solicitar a sua equipe, a secretaria, fazer uma espécie de balanço do que foi o Confrota em 2024. Obviamente, além das excelentes palestras que tivemos, bastante esclarecedoras, como hoje, da Congás e também do Chile, mas o que conseguimos produzir ou progredir de fato no nosso objetivo da substituição de frota por alternativas mais limpas do município, que é o nosso objetivo, através da secretaria. Ou seja, quais são os pontos positivos que nós tivemos em 2024? Um pequeno resumo. E, ao mesmo tempo, estabelecer metas necessárias para 2025, até com uma certa estratégia de ação. Provavelmente você já tem isso, até para suas reuniões com o prefeito municipal, mas seria muito bom alinharmos até para ter um certo direcionamento. Eu estou sendo solicitado pela Fiesp, pela presidência da Fiesp, pela vice-presidência, que é o Dan Iosp, que é o responsável pela descarbonização, quais são os resultados que o Confrota obteve até agora, em 2024, ou seja, no ano 2024. E quais são os objetivos que são do Confrota para 2025, além das palestras, sem dúvida alguma. Eu digo isso porque nos meus trabalhos eu costumo dizer o seguinte: não ter uma estratégia é ficar à mercê dos eventos. E nós queremos ter um trabalho forte daquilo que o Confrota se compõe, porque realmente é muito importante e muito interessante como modelo para todo o Brasil. Fica aqui a minha sugestão. Muito obrigado, Fábio. Obrigado, Renato. Obrigado pela sugestão. A gente vai certamente refletir sobre isso e trazer algum resultado já na próxima reunião. Luciana. Eu queria primeiro pedir desculpa para o secretário Naline. A gente estava numa reunião no início da reunião do Confrota com o novo secretário do Verde, alinhando aí as nossas pautas em comum.
e agora ele acabou de entrar numa outra reunião, ele pediu que eu encerrasse, então eu queria agradecer em nome dele os nossos apresentadores, agradecer todos os participantes do Confrota. Renato, acho ótimo fazer esse balanço e as metas para 2025, a gente já está trabalhando em cima disso, acho que, Fábio, na próxima reunião vamos sim trazer. Queria agradecer aí, desejar um bom ano a todos, agradecer a presença de todos e mais essa reunião do Confrota e desejar aí um ótimo dia até a próxima reunião e vamos falando aí no meio do caminho. Aquelas pessoas que não conseguiram falar, por favor, eu acho que todos um tem um contato com o outro, a gente também pode passar o contato do Thiago, do Delaney para vocês, então eu acho que fica aí uma porta aberta para troca de informações, de experiências e tudo mais. Obrigada, gente.